E aí, queridos, graça e paz, tudo bem? Meu nome é William Queiroz, eu estou aqui com Joseni Viana e hoje nós vamos fazer o nosso Papo Forte. É um quadro aqui da nossa célula, Célula Família Forte, onde nós conversamos sobre dúvidas que são geradas na célula, no nosso dia a dia. E hoje estou com o Joseni, nós vamos bater um papo sobre propósito. E eu espero muito que isso abençoe sua vida, que você possa ficar com a gente até o final, deixar o seu comentário ao final do vídeo, para que nós possamos construir essa comunidade onde a gente converse sobre o reino de Deus e para que nós possamos construir uma família forte. Em nome de Jesus. Joseni, obrigado por você ter acreditado e ter topado. Tava ali escondidinho ali, não tava ali tímido, mas aí viu como é tranquilo, né? A gente fez com o Marcelo, você viu como é tranquilo e você mesmo se dispôs a gravar. Obrigado demais, demais, demais. Joseni hoje tá fazendo aniversário hoje e tá aqui gravando com a gente. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço mesmo. Realmente, né, tomei iniciativa, né, coragem de estar aqui, porque na verdade às vezes a gente fica, né, com um pouco de receio de se expor, né, tanto a nossa imagem como tudo, mas para um propósito, né, que é o que a gente vai falar aqui, um propósito da nossa vida, e esse propósito vem de Deus, né? Eu acho que o tudo que você faz para Deus ainda é pouco, né, Uhum. porque Ele dá para a gente, né? Então eu queria realmente conversar sobre isso para levar esse tema para mais pessoas, essa dúvida, essa motivação, né, para as pessoas sobre propósito de vida. É isso que eu queria realmente conversar contigo aqui. Amém. E dentro desse tema, o que que você acha que a gente podia começar? Eu acho assim, eu sempre tenho buscado, diante da minha vida, né, até aquele livro que você me prestou, né, para mim ler, Uma Vida com Propósito, me despertou muito. Que às vezes a gente fica com uma dúvida, né, o que que eu estou fazendo aqui nessa vida? O que que eu estou fazendo aqui nessa terra? O que que Deus quer de mim? E eu tenho buscado muito isso, né? Às vezes a gente fica nessa dúvida, né, sem saber de fato o que a gente tem que fazer para buscar a Deus, para agradar a Deus e para descobrir o nosso propósito de vida, entendeu? O propósito, eu penso assim, sabe? É aquilo para que você nasceu, né? Uhum. E isso é um negócio que eu gasto um bom tempo pensando sobre isso. Um bom tempo mesmo. E hoje eu tenho tido uma clareza para a minha vida que eu acho que há um bom tempo eu não tinha. Porque assim, ó, nós gastamos, quando eu digo nós, assim, a média do ser humano, né? A gente gasta quase que a nossa vida inteira, a vida adulta inteira, correndo atrás de dinheiro. Parece que o propósito da vida virou ganhar dinheiro. Parece que o propósito da vida virou prosperar financeiramente, comprar as coisas, conquistar as coisas. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo com esses olhos, sabe? Quando eu olho para os homens de Deus, e eu quero ser um homem de Deus, a minha oração é que o Senhor faça de mim o homem de Deus dessa cidade. Ontem mesmo a Paula e eu temos um costume. A gente ora juntos todo dia. Todo dia, quando a gente acorda, antes de sair da cama, a gente ora junto. Eu unjo a Paula, a gente tem um óleo ungido lá na cama. Eu unjo a Paula e ela me unge. Todo dia. Ou às vezes é aqui quando está tomando café da manhã. Quando ela às vezes acorda antes de mim ou eu antes dela. E todos os dias, na hora de dormir, nós nos ungimos. Ela me unge e eu unjo. A Ellie, a gente agradece pelo dia e ora um pelo outro. E aí, olha só, eu tenho percebido que assim, as pessoas acham que o sentido da vida é você prosperar, é você ter dinheiro, é você ganhar, é você conquistar, é você não sei o que, é você não sei o que. E eu tenho vivido a minha vida com a minha família. Quando eu olho para a Bíblia, para o Gênesis, e não só para o Gênesis, mas quando eu olho para toda a Escritura, eu vejo que quando Deus criou o homem, qual foi a missão que Deus deu para o homem?
Quando Deus criou lá no jardim, não tinha o pecado. Deus deu uma missão para o homem. Deus falou assim: cuide do jardim, cultive, se multiplique, porque eles iam desenrolar a família deles. E eu tenho buscado viver isso para mim, assim, Senhor, o que que é a sua vontade para mim? O que que é a sua vontade para mim? O que que é a sua vontade para mim? Qual que é o seu propósito para mim? Lá atrás eu pensava assim, meu propósito é ser gerente. Meu propósito é abrir loja. Por quê? Porque está ligado ao meu ganha-pão. Só que sempre ardeu no meu coração ensinar. Sempre ardeu no meu, foi o que ardeu no meu coração, ajudar. Ensinar principalmente o caminho do Senhor, a palavra do Senhor. E hoje eu tenho percebido que eu tenho trabalhado pouco pelo dinheiro, pouco Uhum, mesmo, uhum. e eu tenho trabalhado mais no reino. E é engraçado, porque antes eu trabalhava muito pelo dinheiro e eu recebia um valor X. Até a gente falou isso na célula essa semana. Eu recebia lá um valor X. Hoje eu trabalho, cara, muito menos e eu recebo mais do que antes, quando eu trabalhava pelo dinheiro. Só que hoje eu não sinto o peso no que eu faço, porque eu percebo que é aquilo, o sentimento que eu tenho dentro de mim é que é aquilo que eu nasci para fazer. Aquilo que eu nasci para fazer. Pois é, assim, te cortando aí. Eu também, eu tenho orado muito, né, para Deus. Antes de eu vir para a igreja, né, para Sobrenatural, eu era da igreja católica, né? Mas sabe aquela que você ia para a missa no domingo, só no domingo, só para, eu vou como obrigação, digamos assim. E eu tinha muito aquela falta, aquele vazio que, cara, falta alguma coisa. Eu preciso fazer algo a mais para Deus. Como que eu faço? Uhum, Não falando mal da Igreja Católica, não falando mal de nada disso, mas eu não estava encontrando uhum, esse vazio, por exemplo, não estava suprindo lá. E eu comecei a procurar. Eu passei mais ou menos 10 anos pesquisando, olhando, lendo a Bíblia, tendo conhecimento da Bíblia e buscando esse propósito mesmo. Foi quando, né, eu te conheci e você me convidou para ir para a igreja. E lá eu comecei a encontrar o caminho das pedras. Mesmo assim, você começa a gerar outras dúvidas, né? uhum, Quanto mais você mergulha na palavra de Deus, mais você vê o quanto você é raso, quanto uhum. mais vê o quanto você precisa buscar mais de Deus. E assim, eu tenho orado muito assim com relação a propósito mesmo, porque eu vejo que ainda eu não encontrei. E eu vejo assim, cara, qual é o meu dom? que que, que eu preciso, assim, eu fico buscando essa clareza em Deus. E de fato eu não achei. Eu tenho um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus todos os dias. Todos os dias. Sem falhar, esse ano eu fiz esse propósito, digamos assim, essa aliança com Deus. De todo dia eu tirar no mínimo 40 minutos, uma hora para orar com Deus e escrever. Depois eu vou te mostrar lá Uhum. que desde o começo do ano que eu tô, tá? Ainda, né, todo dia eu coloco lá a data e falta tantos para eu e Deus, né, Deus me conduzindo para que eu consiga aquele objetivo. Mas tem hora que eu fico pensando, cara, esse é o meu objetivo é para eu e Deus ou eu estou buscando só para mim, É. né? Ó, E será que pense isso, por exemplo, assim. é o propósito que, sei lá, né, que Deus quer para mim? E a gente fica nessa dúvida porque às vezes a gente é igual você está falando aí, às vezes a gente fica buscando um propósito achando que é um propósito, digamos que profissional. Uhum, E eu tô tendo esse entendimento que para você viver o propósito de Deus, você tem que ter muito peito para isso também. Porque eu estou fazendo isso. Eu estou falando isso. Deus, faça de mim a tua vontade, o teu propósito. E dentro disso, você começa a fazer algumas coisas que às vezes começa a ficar em dúvida. E aí você lembra, cara, para você falar isso que para Deus fazer
o propósito de Deus para que você veio aqui nessa terra, cara, você tem que ter muita sabedoria para você chegar a esse ponto, E né? eu vejo assim, sabe, José, dentro disso aí que você falou, pensa assim, quem é a melhor pessoa para dizer para você qual é o seu propósito? Deus, Deus, não é? Deus. Aí quando a gente vai ler a Bíblia, quando a gente vai ler a Bíblia, Deus chamou vários homens na Bíblia. Vários, vários. Homens, mulheres. Qual desses homens e mulheres Deus chamou para cumprir um propósito profissional? Qual desses homens e mulheres Deus chamou para gastar o tempo deles pelas coisas dessa terra? Qual foi? Jesus, ele falou assim: olha, gente, vocês têm que ter um cuidado de vocês não ficarem gastando a vida de vocês, correndo a vida de vocês, atrás de coisas que o ladrão rouba e a traça corrói. Ele falou. Aí ele fala assim, ele continua falando assim: procurem ajuntar tesouros nos céus, porque lá o ladrão não rouba e a traça não corrói. Só que nós fomos ensinados que dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Nós somos ensinados assim. O livro Uma Vida com Propósito, ele traz muito isso. E eu, depois de um tempo, eu comecei a não concordar tanto com aquilo. Não sei se ele está certo, ou eu, ou se nenhum, ou se os dois. E aí, para assim, sobre dinheiro e propósito. Quanto que você precisa para viver? Quanto de dinheiro você precisa para viver? Se você pegar ali 40 mil, com 40 mil por mês, você consegue viver? Consigo. Consegue, Até com menos. não é? Depende do estilo de vida que eu quero Não levar, é? Mas assim, né? sem mudar seu estilo de vida. Com certeza. Na verdade, até melhorando. Mas com 40 mil por mês, você consegue viver? Consigo. Estou falando isso para você porque nós somos homens de negócio. Uhum. Talvez quem vai assistir isso aqui, 40 mil por mês é um valor que essa pessoa não consegue nem imaginar que ela vai ganhar na vida dela. Mas para a gente é algo que está aqui, ó, na nossa mão. É palpável. Se você consegue viver com 40 mil por mês, ou que seja 5 mil por mês, quem está acostumado com valores menores, 10 mil por mês, 20 mil por mês, enfim, o valor que for. Quanto que você, ou o que você precisa fazer para ter esses 40 mil por mês, sem abrir mão do seu propósito? Hoje esse é o meu foco. O meu foco é, eu preciso ajustar o meu negócio para ele Uhum. me render de 80 a 100 mil por mês. Só que o meu foco não é o meu negócio. O meu foco é o reino. Eu preciso ficar cumprindo expediente igual um louco todos os dias? Trabalhando de 6 da manhã às 10 da noite? Cara, eu não preciso. Eu preciso confiar em Deus. Eu acredito muito e eu estou vivendo isso. Eu acredito muito e eu estou vivendo isso. Se eu buscar o reino de Deus e a sua justiça, se eu buscar a vontade de Deus, e se eu trabalhar, não vou ser diligente, eu não vou ser displicente, se eu trabalhar, eu vou alcançar os meus objetivos. Eu vou. Se você olhar para você há 10 anos atrás, Joseni, dificilmente você seria capaz de ver você hoje como você está. Para você, talvez há 10 anos atrás, você olhava, e rapaz, se eu tivesse essa vida aí. É, uma coisa assim, tá falando, eu tava raciocinando aqui, né? Com relação desde quando eu optei por esse estilo de vida, né? Com Cristo, né? Aceitar Jesus, de verdade mesmo. Cara, eu fiz uma retrospectiva de vida, você tá doido, não tem nem comparação de quando eu comecei. Eu não falo nem de financeiro, não, eu falo de estilo de vida mesmo, né? De que várias coisas que estão acontecendo na minha vida, na vida da minha família, de coisas extraordinárias vindo do quê? De Deus. E aí,
E às vezes a gente é muito injusto com Deus. Por quê? Meio que abrindo aspas aqui do propósito. E Deus vai te dando as coisas, vai te dando as coisas, e você chega um ponto assim que você parece que você esqueceu que foi Deus que te deu. E aí a gente, né, falando na célula naquele dia que, né, tu viu que estava difícil, mas desde quando mudou a célula para quinta-feira eu te falei, mas mesmo diante disso eu vi que eu fui buscar em Deus. Eu falei, rapaz, deixa eu ver aqui com Deus. Né, naquele dia, se não está dando para mim na quinta, mas por quê? Por que não está dando para mim na quinta? Vale a pena eu abrir mão disso? Aí eu fiquei assim, orei para Deus. Eu ia até te falar isso. Eu mostrar abrindo outra porta para sexta, Uhum. para sexta. Ou seja, eu não estava vindo por conta do leilão de gado, que eu tenho que comprar gado na quinta-feira, é porque é o leilão mais próximo que tinha. E aí, naquele dia da célula aqui, eu fiquei. E eu pedi direcionamento para Deus e Deus deu. A Rosa chegou, foi ontem? Ontem foi sexta, né? Antes de Uhum. ontem, na verdade, antes de ontem. E eu tava lá assistindo o leilão Rosa, eu descobri um outro leilão aqui pertinho, que os gado é mais barato, tem mais oportunidade, e é na sexta. E ela, oxi, por que que então, mostrar, eu acho que tá resolvido o negócio da célula. Uhum. Ou seja, quando você busca realmente Quando você prioriza, prioriza Deus, Deus vai abrir portas para você. Ou seja, e você é, está dando prioridade a Deus. e é isso que é nisso que eu acredito demais. Acredito demais. Eu sou a favor. É um negócio até meio doido. Eu acho que não sei nem se é sustentável para o mundo, né? Mas eu acredito que você consegue viver muito bem, trabalhando muito pouco e se dedicando muito mais para as coisas de Deus. Todos nós conseguimos. Uhum. Porque o propósito não é eu ficar trancado trabalhando pelo dinheiro, é eu trabalhar para o Senhor. Acumular tesouros no céu. Imagine só, daqui 70 anos lá, 80 anos, Joseni bateu as bolas. Foi para o céu. Cento e poucos anos de vida lá, foi para o céu. Aí você chegou no céu, chegou no reino de Deus, chegou no. Aí você vai chegar no céu, o O que que você juntou aqui, meu que que amigo? você tem aqui? É. Ah, não, mas eu tinha lá na terra, beleza, mas lá a traça vai corroer, você não vai trazer para cá. Jesus falou: acumula tesouro no reino de Deus. Esse é o propósito pelo qual o humano deve viver. Isso aqui é igual você falou, é uma ilusão. E eu vejo a vida como um jogo de ilusionismo. Deus te botou aqui, ó, no jogo, Puf. para ver se você sobrevive. Não é nem isso, não. Olha só, eu Diante. vejo assim, ó. Já viu aqueles ilusionistas que o cara pega ali o livro aqui, ele pega esses 3 livros, aí fica girando aqui, daqui a pouco o livro ficou vermelho. Uhum. E aí tu, "Uxa, mas esse livro era azul e o livro ficou vermelho." Eu vejo a vida assim. Deus nos colocou aqui com um propósito: glorificar o nome dele, nos alegrar com ele, ter prazer nele. Esse é o propósito. A nossa alegria vem do Senhor, nosso prazer vem do Senhor, nosso sustento vem do Senhor. Depender do Senhor, esse é o propósito, sabe? Só que aí vem o sistema, o mundo, o inimigo, e ele faz o malabarismo dele. Aí você começa a ver assim, ó, eita, não, eu dependo de vender carro. Não, o propósito é depender do Senhor. Não, a minha alegria é eu ter dinheiro na conta. Não, a sua alegria é o Senhor. O mundo quer tirar o seu foco do seu propósito original, do que Deus te criou para ser, filho de Deus. Deus não me criou para ser empresário, Deus não me criou para ser professor, Deus me criou para ser filho de Deus. Sendo filho de Deus, eu vou fazer o quê? A vontade de Deus. Aí dentro da vontade de Deus, você pedindo direcionamento, o que que Deus quer que você faça
alinhado a isso, né? Aí entra outro ponto. Na minha visão, gente, não é a verdade, é como eu vejo as coisas, tá? Qual que é a vontade de Deus? Eu tenho falado muito sobre isso essas últimas semanas. Eu estudando, lendo esse texto, Pedro vira para Jesus vira para Pedro, se eu não me engano, Lucas 22. Jesus vira para Pedro e Jesus fala bem assim para Pedro: Pedro, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Jesus não falou para Pedro ir atrás de conquistar as coisas. Jesus falou: fortalece os seus irmãos. Jesus também para Pedro. Ele vira para Pedro e ele fala para Pedro assim: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Antes de Jesus morrer, antes de Jesus subir, quando ele ressuscitou, o que ele fala? Portanto, ide, façam discípulos, preguem o evangelho do reino, ensinem o que eu ensinei, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus nunca mandou ninguém. Fulano, acorda cedo e vai trabalhar. Aos que eram servos, ele manda ser diligente. Aos que eram senhores, ele manda ser amoroso. Mas ele mesmo nunca deu essa ordem. A ordem que ele deu, e aí você tem Deus virando para o homem e dando uma ordem. Qual ordem Deus deu para os profetas? Qual ordem Jesus deu para os apóstolos, para os discípulos? Sempre foi a mesma ordem. Vai consertar o povo para os profetas, vai consertar o povo. Vai lá e profetiza isso, vai lá e declara isso, vai lá e faz aquilo. Era o propósito dele. Ele estava ali fazendo o propósito dele, cumprindo o propósito dele. As outras coisas, por exemplo, Paulo vendendo redes, vendendo lá o artesanato que ele vendia. Isso é a subsistência para ele cumprir o propósito. Eu vendendo carro é a subsistência para eu vender, para eu cumprir o propósito. Só que hoje a subsistência, ela está me exigindo tão pouco tempo, que eu consigo ficar com a minha família o dia todo. Eu consigo, a hora que um de vocês mandar mensagem, eu consigo ir na mesma hora, conversar com vocês, aconselhar, orar, o que for. A hora que qualquer um de vocês mandar mensagem, eu consigo ir na mesma hora. Na hora que o pastor liga, William, vamos aqui, vamos, na mesma hora. Vai ter congresso, tô dentro, vai ter não sei o que, tô dentro. Eu tenho tempo para tudo de Deus. Eu consigo acordar de madrugada para orar. Eu consigo parar para ler a Bíblia, eu consigo parar para estudar os livros, eu consigo parar para tudo. Tudo que no reino de Deus hoje me exige tempo, eu tenho tempo. E ainda assim, eu estou ganhando 1% ali. Eu estou dentro dos 1% da população brasileira de renda. Ainda não trabalhando 10 horas por dia. Não trabalhando. Às vezes eu brinco com a Paula e falo, essa semana acho que eu trabalhei meia hora. Na semana, fui lá, mostrei o carro, o cara me indicou o carro, fui lá, mostrei, fechou, tá aqui, eu pego o dinheiro, tchau. Entende que é a minha visão, é como eu tenho vivido, como eu tenho visto as coisas, como eu tenho me organizado. O próximo passo que eu quero dar agora é realmente não precisar trabalhar nada pelo dinheiro, zero pelo dinheiro. É o próximo passo que eu quero dar. É organizar os cursos na Hotmart da vida, no Quifi da vida, e o único trabalho que eu vou ter é colocar tráfego pago. E os cursos ficarem vendendo o mês inteiro. E eu poder me dedicar, porque eu estou me organizando para ir para a Colômbia. Eu estou me organizando para seguir o meu pastor. Ah, o pastor vai para a Rússia, eu quero ir também, pastor, deixa eu ir com o senhor. Ah, ele vai para a Itália, deixa eu ir também, pastor, com o senhor. Sabe assim, eu percebo que esse, para mim, é o meu propósito. E eu acho que de verdade é o propósito de todos. De todos. É você ter tempo para sua família, você ter tempo para o reino, você fazer os seus discípulos, você poder chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, esses aqui são os homens que eu ganhei para Deus. Esses aqui são os homens que eu cuido. Esses aqui são os homens que eu implanto o reino na vida deles, na casa deles, na família deles. Esses aqui são os homens que eu estou discipulando. Jesus mandou fazer discípulo. Cara, se Jesus mandou fazer discípulo, por que a gente está perdendo tempo fazendo outra coisa?
Ele só mandou fazer discípulo. Por que que a gente está perdendo tempo fazendo tantas outras coisas? E o que ele mandou, a gente não faz. Aí o coach fala assim: seu propósito é aquilo que arde o seu coração. Só que o nosso coração, a Bíblia fala que ele é enganoso. Como que eu posso confiar no meu coração se ele é enganoso? Como eu vou acreditar que o meu propósito é o que arde o meu coração se o meu coração é enganoso? O meu propósito é a palavra de Deus para mim. E a palavra de Deus para mim é muito clara e ele vai dar provisão. Esse exemplo da célula que você deu é um caso. Você estava com uma impossibilidade no reino de Deus, que o que criou essa impossibilidade no reino de Deus foi a ganância pelo dinheiro. Foi a ganância pelo dinheiro, porque eu preciso vender, eu preciso, não vou nem colocar ganância, mas foi a busca pelo dinheiro. Eu preciso vender, eu preciso comprar o boi, eu preciso não sei o quê. E aí criou uma impossibilidade no reino de Deus. Quando você abriu o seu coração e você pensou assim, Senhor, o que é mais importante? Aí Deus falou bem assim, eu fico muito brincando assim, que Deus, do lado de Miguel, aí Deus fala bem assim, ei Miguel, olha lá o Joseni, entendeu, tá vendo Miguel? Então Miguel, vai lá, mostra lá o outro canal para ele, que ele nem estava sabendo. Aí o anjo vem e abre uma porta. Por que essa porta foi aberta? Porque houve uma entrega do coração pelo reino de Deus. Busca primeiro o reino de Deus. Busca primeiro a sua justiça. As outras coisas vão ser acrescentadas. Só que a gente quer buscar as outras coisas primeiro. Se você buscar o reino de Deus, eu falo isso para você, eu acredito demais que você vai trabalhar 1% do que você trabalha hoje pelo dinheiro. E você vai ganhar mais do que você ganha hoje. Se você colocar o seu coração no reino de Deus, É, no seu chamado espiritual. eu tenho muito, realmente tenho muito questionado sobre essa questão de propósito. E eu, ao mesmo tempo que eu tenho questionado, eu tenho pedido para Deus mesmo, sem medo. Só que, diante disso, eu falo, por exemplo, você sabe do meu, que existe o propósito, existe o teu sonho, né? Uhum, E o teu sonho tem que estar alinhado com isso. E o meu sonho, você sabe o que que é, né? Ser uhum, pecuarista, criar gado. E eu peço para Deus multiplicar meus gados, e está multiplicando. uhum, Mas eu peço também que, ao mesmo tempo que multiplico meus gados, que isso não me atrapalhe também uhum. no reino de Deus. E quando você Entendeu? coloca Que ele me, isso, pre, Joseni, ó, que ele me prepara, que ele só me deu que eu esteja preparado. Entendeu? e eu acredito, e eu tenho orado por você, eu tenho orado diante do Senhor, para o Senhor te ajudar a multiplicar o seu gado. Eu tenho orado para o Amém. Senhor. Por Amém. você, essa é a minha oração. Para que o Senhor multiplique o seu gado e para que você case. Porque você está prejudicando a comunhão da rosa com Oficializar, Deus. né? Hoje eu tenho clareza disso. Ó, eu falei isso com você tem mais de um ano. Você lembra? Lembra? Tem mais de um ano. Você está prejudicando a comunhão da rosa com Deus. Tem mais de um ano. Há 3 meses eu não falei nada com a Paula. Há 3 meses a Paula veio em mim e ela falou bem assim: amor, eu acho que Deus falou comigo sobre o Joseni e a Rosa. Eu falei: é mesmo? Aí ela falou assim: amor, eu senti muito forte Deus falando comigo que ele quer ter uma intimidade maior com a Rosa. Só que a Rosa não toma Santa Ceia. A Rosa tem alguma coisa ainda que está travando ela de tomar Santa Ceia. Aí a Paula falou: e eu acho que é porque ela ainda não casou. Olha que doideira. Uhum. Ano depois veio essa palavra para ela. Então são Uhum. as duas coisas que eu oro por você. E você pode ter certeza no seu coração que se você apresentar diante de Deus, você já ouviu falar da lei da demanda? Sim. É a lei da demanda. Se você apresentar para Deus a demanda de que, Deus, eu preciso de cuidar do meu propósito, eu preciso obedecer a tua palavra, eu quero obedecer a tua palavra.
Mas eu preciso sustentar minha família, abastecer minhas gerações. Por que que eu gosto de comprar casa? Eu compro casa pensando nos meninos, nas minhas gerações. Uhum. Eu estou vivendo hoje abastecido, bem abastecido. Só que a Bíblia fala que o homem de bem deixa herança para os filhos dos seus filhos. Então a minha ideia é ficar comprando casa. Eu estou hoje, acredito que até 2027 agora eu quite essa aqui e eu já estou começando a negociar outra. Para eu começar a chorar prazo, porque eu quero. Uhum. Porque assim, eu penso assim, se eu partir disso aqui e eu deixar as 5 casas, 6 casas, os meninos vão estar bem, os meus netos vão estar bem, o homem de bem deixa herança para o filho dos seus filhos. Então, se você apresentar para Deus essa demanda, eu quero cumprir o seu propósito, eu quero viver pela sua vontade. Eu quero discipular, eu quero ter os meus discípulos, eu quero, sabe, ser o pastor que o Senhor me chamou para ser, o homem de Deus que o Senhor me chamou para ser. Se você apresentar isso para Deus, é o que eu faço, Senhor, Uhum. eu quero, mas Senhor, eu preciso pagar as contas. Eu preciso abastecer minha casa, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar não sei o quê. O Senhor, ele vai abrir a porta da sexta-feira nas outras áreas também. Você vai conseguir, cada vez com menos tempo para o dinheiro e mais tempo para Deus, prosperar mais. Prosperar mais. Porque você está apresentando para Deus, Deus, eu não dependo do meu trabalho para o dinheiro, embora eu vá trabalhar. Mas eu dependo do Senhor, que vai me dar sabedoria para que eu trabalhe menos pelo dinheiro e mais pelo propósito, mais para Deus. Esses dias a Rosa estava me contando que a Milena recebeu uma palavra de Deus, de com quem ela vai se casar. Cara, a Paula e eu choramos, Joseni. A gente chorou, sabe por quê? Porque, Joseni, qual dinheiro no mundo É. traria uma alegria dessa para o nosso coração, de que a gente participou diretamente nessa transformação? Sabe, isso é o propósito. É um propósito que, se eu morrer hoje, quando eu chegar no céu, eu sei que pelo menos um barraco de fundos lá a gente vai Vai ter, a ter. gente não vai ficar É. debaixo da ponte. Esse é o propósito. O dinheiro é legal e eu não prego contra o dinheiro, tanto que eu trabalho pelo dinheiro. Eu trabalho para conseguir dinheiro. Uhum. Só que eu oro todos os dias quando eu acordo, todo dia quando eu acordo, ainda deitado, Senhor, eu apresento e consagro o meu dia ao Senhor. Que no dia de hoje eu seja útil ao Senhor, que no dia de hoje eu dedique ao Senhor, que no dia de hoje eu glorifique o seu nome, que o Senhor abra as portas para a gente, que o Senhor traga sobre nós. E o cara me liga, Will, não sei o quê. Aí o cliente manda um lead, né? E cara, Deus está conduzindo tudo no propósito dele. Deus está conduzindo tudo. E eu acredito muito que nos próximos meses ou nos próximos anos agora, nós vamos ter um romper muito grande espiritualmente falando, dentro do propósito de Deus. Uhum. Porque nós decidimos abrir mão do resto para viver o propósito. Sacou? Uhum. De propósito, isso está muito forte na minha cabeça, no meu coração. É o que nós temos buscado viver aqui dentro de casa. E eu vejo a mão de Deus cuidando e guardando a gente. Muito mesmo, muito mesmo. Amém. Mais alguma coisa? Não, acho que era isso. Já deu Acho que mais era de hora, isso. eu acho, hein? É, era isso que Mais de hora. às Então, vezes. ó, queridos, eu não sei se você concorda com tudo que a gente conversou aqui, com tudo que eu falei, mas também eu nem quero que você concorde. Eu só quero trazer essa visão para você, para que o Senhor vai falando. Porque eu acho que é muito assim, né? Às Uhum. vezes a gente ouve e, eu não concordo com isso. Mas o tempo vai mostrando que, rapaz, não é que é isso mesmo? Não é que é assim mesmo? Eu acho assim, William, eu estava falando pro Felipe ontem à noite, ele falando da dificuldade dele, e a gente estava falando exatamente disso, que ele perdeu 10 anos da vida dele correndo atrás de uma gerência. E aí você vê que quando você vai no fundo,
você vai ver que você está correndo atrás de um status, Uhum. de um status. E às vezes o nosso ego é tão grande que a nossa vida vira uma busca por status, Uhum. né? Então, assim, e aí eu falei para ele, né, eu não sei nem como que eu cheguei a esse ponto, eu nem tinha muita intimidade de conversar com ele, mas eu falei, cara, hoje, começa hoje ainda, lê Eclesiastes. Uhum. Quando tu lê Eclesiastes, tu vai cair numa realidade de vida que, na verdade, que ali é uma realidade de fato que tudo que existe aqui é uma ilusão. Se a gente, lógico, se a gente não souber conduzir, né, Uhum. e buscar o Senhor, cara, isso aqui vira uma ilusão e é uma Uhum. ilusão mesmo. Então isso a gente vira um fantoche desse mundo, sabia? A gente vira um fantoche desse mundo, Fantoche. fantoche, Correndo atrás das coisas daqui, correndo José, atrás do vento, do vento, do vento. porque não vai ficar nada. Não vai ficar Nós nada. temos que construir coisas eternas. Então, que Deus abençoe você, sua família, seu ministério. Eu acredito muito que logo, logo, você e a Rosa vão estar cuidando da célula de vocês, dos discípulos de vocês. Eu tenho Amém. orado por isso. Não, meu caderninho de oração ali, tem lá, vocês estão circulados lá para isso, né? A gente tem que cumprir esse passo do casar. Isso é importante. E logo vocês vão estar vivendo isso e você vai. Quando você tiver os seus discípulos, os discípulos de Jesus que você está conduzindo, né? Que você está orientando. Quando você vê aquela pessoa que era de um jeito e ela totalmente transformada em Deus, você vai entender o propósito. Você vai entender o propósito. Porque você vai ver algo que talvez você nunca tenha sentido antes. Você vai pensar assim: meu Deus, esse trabalho sim dá retorno. Que é bom quando você, poxa, o mês foi bom, eita, entrou tanto na conta, né? Mas Uhum, aquele dinheiro às vezes você nem vê. Tá lá na conta, você nem vê, você não... Mas quando você vê a pessoa mudada, transformada, aquela família restaurada, aquela pessoa, sabe? Você fala assim: meu Deus, obrigado. Obrigado, porque de tantas pessoas aqui, foi o Senhor me escolheu para eu participar disso aqui. Isso eu acho que isso, para mim, isso é propósito. Toda essa fala que o pessoal tem de propósito relacionado a performance na vida, eu de verdade eu abri um pouco de crer nisso. Eu acredito hoje que propósito é viver o mandamento de Deus, a ordem de Deus, a vontade de Deus, e o mandamento, a ordem, a vontade de Deus é cuida de gente. Salva pessoas, liberta pessoas, transforma pessoas, cura pessoas. Gasta sua vida por pessoas. Gasta sua vida por pessoas. Eu vou gastar a vida por você. Eu sinto muito o Senhor falando isso assim. Sabe? Gasta sua vida por pessoas e deixa que eu vou gastar contigo. Cuida dos outros. Eu vou cuidar de você. uhum, E eu tenho vivido isso cada vez com mais intensidade, cada vez com mais prosperidade. Cada vez com mais prosperidade. No pouco tempo de trabalho que eu tenho. E a minha palavra para Deus é: Senhor, eu quero ajudar mais. Eu quero ajudar mais pessoas, eu quero servir mais pessoas. Agora eu estou colocando meu caderninho de oração. Como eu posso ajudar, por exemplo, o seu Merval e o Raimundo? Eu coloquei que eu ia conversar contigo no meu caderno de oração. Eu estou orando por isso. De eu conversar com você, para a gente montar uma granja para eles lá na tua chácara, na tua fazenda lá, a gente montar uma granja. E a gente montar, igual a gente fez pelos dentes. A uhum, gente montar. Quanto que é? Ah, vai gastar 5 mil. Beleza. Eu coloco 2.500, você põe 2.500. Ou então a gente junta mais um povo ali, cada um põe 1.000, para a gente montar uma renda boa para eles. No meu uhum, caderno eu coloquei assim, ó, ajudar o seu Merval e o seu Raimundo a montar uma renda de 10 mil para cada um, com galinha. uhum. Tô orando por isso por eles agora. Porque o seu Legal. Raimundo tá com a coluna ruim, Tá, cheio de dor, já tá chegando nos tá bem. 60. Não tem Poxa, nada. você entendeu? Então, assim, isso é propósito. Isso é propósito.
que adianta eu vou comprar uma casa igual tinha antes do desejo, eu vou comprar uma casa lá no Parkway. Amém, eu acredito que eu ainda vou comprar essa casa no Parkway. Só que dificilmente essa casa vai ser tão boa para mim quanto construir uma granja dessa para eles dois trabalharem. Dificilmente essa casa vai me trazer mais benefício do que essa granja. Essa casa vai alegrar mais meu coração do que essa granja. Essa casa vai ser mais útil do que essa granja. E para eles eu quero fazer isso. Fazer essa granja Boa, para boa. eles. Amém? Vamos encerrar? Amém. Tchau. Fica com Deus, viu?